Vivemos em um mundo que, por muito tempo, silenciou e desvalorizou a energia do feminino. Aquela força interior ligada à intuição, acolhimento, criação e conexão com o sagrado. Essa energia, presente em todas as pessoas, independentemente de gênero, é essencial para o equilíbrio da vida. No entanto, quando o feminino divino se cansa, seja pela sobrecarga emocional, pela constante exigência de dar sem receber, ou pela desconexão de sua própria essência, o impacto é profundo. Tudo muda, relações se fragilizam, o corpo adoece, a alma se cala. O cansaço do feminino é um grito silencioso por pausa, cura e reconexão. É também um convite à transformação individual e coletiva, para restaurar o equilíbrio e resgatar a potência adormecida dentro de cada ser. O esgotamento emocional e espiritual do feminino. O feminino divino é, em sua essência, um campo de força sensível, criativo e profundamente intuitivo. Ele pulsa com o ritmo da terra, carrega em si o dom da escuta, da acolhida e da regeneração. No entanto, em um mundo marcado pelo excesso de racionalidade, produtividade e exigência constante, essa energia é frequentemente negligenciada ou sobrecarregada. O resultado disso é um esgotamento que vai muito além do cansaço físico. É uma exaustão que atinge a alma, que seca as fontes internas de prazer, vitalidade e conexão espiritual. Esse esgotamento não é visível aos olhos no início. Ele começa silenciosamente, quando a mulher, ou qualquer pessoa conectada com a energia feminina, sente que precisa estar disponível o tempo todo para os filhos, o parceiro, o trabalho, a família, as expectativas da sociedade. Ela vai acumulando papéis, demandas e pressões, até que um dia se percebe vazia, sem espaço para si mesma. A intuição, que antes era uma aliada poderosa, se torna uma voz distante. A criatividade perde sua cor. A espiritualidade vira obrigação. E a sensibilidade, ao invés de ser um dom, se torna peso. Essa desconexão se expressa de várias formas: ansiedade, irritabilidade, tristeza sem explicação, sensação de desconexão com o corpo, insônia, falta de propósito. Há uma perda de sentido nas coisas que antes nutriam a alma. Em muitos casos, a mulher se sente sozinha mesmo estando cercada de pessoas. Isso acontece porque o esgotamento do feminino não é apenas uma fadiga emocional, é uma ruptura com o sagrado interior, com o lugar onde habita a intuição, a ternura, a presença. Espiritualmente, esse cansaço representa um afastamento da própria essência. Os rituais diários, como meditar, escrever, dançar, contemplar a natureza ou simplesmente estar em silêncio, deixam de ser praticados ou se tornam mecânicos. A alma clama por reconexão, mas muitas vezes esse chamado é abafado pela culpa de parar, pela crença de que descansar é fraqueza ou de que cuidar de si é egoísmo. Reconhecer esse esgotamento é um ato revolucionário. É dizer: eu também importo, minha alma importa, meus limites importam. É o primeiro passo rumo à cura, não uma cura imediata, mas um retorno gradual ao lar interior, onde o feminino pode respirar, florescer e se refazer. E quando esse feminino começa a se curar, ele não apenas se transforma, mas também transforma tudo ao redor, porque o equilíbrio de uma só mulher em paz consigo mesma é capaz de irradiar cura para o mundo.
o impacto nas relações e na coletividade. Quando o feminino divino está cansado, não é apenas o indivíduo que sofre. A teia de relações ao seu redor também começa a se desfazer. O feminino é o fio invisível que costura vínculos profundos. Ele nutre, escuta, acolhe, dá vida aos laços humanos. Quando essa energia entra em colapso, todo o sistema se desestabiliza. E o que era para ser cuidado mútuo torna-se cobrança. O que era presença afetuosa vira ausência emocional. O que era troca vira esvaziamento. Nas relações afetivas, o cansaço do feminino muitas vezes se traduz em afastamento ou conflitos. A mulher, exaurida, começa a dar sinais de impaciência, desinteresse ou apatia. Ela já não tem mais energia para sustentar a afetividade, os diálogos profundos ou a escuta sensível. Muitas vezes, esse esgotamento é mal interpretado como frieza, desamor ou desatenção, quando na verdade é apenas a consequência de anos se colocando em segundo plano. Nos lares, essa exaustão cria um ambiente de tensão ou desconexão. Filhos sentem a ausência emocional da mãe, parceiros sentem a falta de presença real, e o lar deixa de ser um espaço de aconchego e passa a ser um lugar de sobrevivência. E isso não ocorre por falta de amor, mas porque a base que sustenta o cuidado, o feminino, está ferida, cansada, esvaziada. Nas amizades, nos ambientes de trabalho, nas comunidades, a ausência da energia feminina saudável também se faz notar. A empatia dá lugar à competição. A colaboração se perde em relações utilitárias. E o sagrado do encontro se desfaz no automatismo do dia a dia. A coletividade sente falta de uma energia que une, que respeita os ciclos, que permite o descanso, o não saber, o acolher. O esgotamento do feminino revela uma ferida coletiva. Vivemos numa cultura que valoriza o fazer constante e desvaloriza o ser, o cuidar, o sentir. Quando esse princípio feminino se desequilibra, todos perdem, porque ele é a base do amor, da conexão e da regeneração social. Por isso, restaurar o feminino não é apenas um ato pessoal, mas político e espiritual. Quando uma mulher se reconecta consigo mesma, ela não está apenas curando a própria dor, está reativando um campo de energia capaz de transformar sua família, suas relações e até mesmo sua comunidade. Um feminino saudável é fonte de paz, de escuta, de reconciliação. E é isso que o mundo, hoje, mais precisa. A necessidade urgente de reconexão e autocuidado. Diante do esgotamento do feminino divino, surge uma verdade incontornável. É urgente parar. Urgente silenciar o barulho do mundo para ouvir a própria alma. Urgente voltar para dentro, onde reside a fonte esquecida de tudo o que é essencial. O cansaço do feminino não é apenas um colapso, é um pedido de socorro, um grito silencioso do corpo e do espírito por reconexão, por descanso, por cuidado genuíno. Autocuidar-se vai muito além de velas aromáticas e banhos demorados, embora esses gestos também tenham seu valor. O verdadeiro autocuidado começa no profundo, em dar-se o direito de sentir, de dizer não, de respeitar os próprios ritmos. É libertar-se da crença de que só se é digna quando se está produzindo, servindo, correspondendo às expectativas alheias. O feminino cansado precisa, desesperadamente, de espaços de pausa, de rituais que devolvam sentido à vida, de momentos de solidão sagrada, onde a alma possa respirar novamente. Reconectar-se com o sagrado feminino é lembrar-se de que há sabedoria no corpo, nos ciclos, nos silêncios.
É permitir-se descansar sem culpa, chorar sem se explicar, escolher-se sem medo. É cultivar práticas que nutram a alma, escrever, meditar, caminhar descalça, ouvir música, dançar, sentar-se à beira do tempo sem nada querer resolver. Cada gesto de amor próprio é um fio que costura pouco a pouco o tecido rasgado da alma. Essa reconexão também envolve reencontrar a espiritualidade de forma viva, íntima e verdadeira, livre de regras externas ou dogmas. É sentir a presença do sagrado no cotidiano, no preparo do alimento, no toque gentil, na respiração consciente, no olhar atento à natureza. O feminino divino não exige grandes rituais, apenas presença e verdade. Quando o autocuidado deixa de ser um luxo e se torna uma prioridade, algo profundo começa a mudar. O corpo agradece, a mente desacelera, a alma sorri, e o feminino, antes exausto, começa a se reerguer, mais forte, mais íntegro, mais consciente do seu valor. Porque cuidar de si não é abandonar o outro, é garantir que se possa continuar amando, criando e vivendo sem se apagar no processo. Quando o feminino divino está cansado, tudo muda. Vivemos em um mundo que esqueceu a linguagem do sentir, que valoriza o fazer sem pausa, o produzir sem alma, o cuidar dos outros enquanto se abandona a si mesma. Nesse cenário, o feminino divino, energia ligada à intuição, ao acolhimento, à criação e à conexão com o sagrado, tem adoecido em silêncio. Quando essa força sagrada se cansa, tudo muda. E essa mudança nem sempre é visível aos olhos, mas se faz sentir em cada gesto, em cada ausência, em cada dor não dita. O esgotamento do feminino não é apenas um cansaço físico. Ele começa de forma invisível, quando a mulher se percebe distante de si mesma, desconectada de sua voz interior, mergulhada em papéis que exigem demais e devolvem de menos. É um esgotamento emocional e espiritual que vai se acumulando gota a gota até que a alma se cala e o corpo adoece. Ela já não sente prazer no que fazia sentido, já não encontra força para criar, para cuidar, para sustentar vínculos. A intuição, antes viva e presente, parece ausente. A espiritualidade se torna fria, o coração se fecha e a vida perde cor. O feminino, tão doador por natureza, se vê drenado porque nunca lhe ensinaram a se colocar no centro, a se escolher sem culpa, a se cuidar como um ato sagrado. E esse cansaço não afeta apenas a mulher, ele reverbera em toda a teia de relações ao seu redor. Lares se tornam lugares de tensão, onde falta escuta, paciência, presença. Relacionamentos se fragilizam, porque já não há energia para sustentar o afeto, para dialogar, para nutrir vínculos verdadeiros. No ambiente coletivo, essa ausência do feminino saudável se traduz em falta de empatia, desconexão, frieza. A energia que une, que cuida, que compreende. Tudo isso entra em colapso quando o feminino está exausto. E o mundo sente, porque o feminino é alicerce invisível do equilíbrio social e emocional. Quando ele desaba, tudo ao redor começa a ruir. Diante disso, há uma urgência que não pode mais ser adiada. A urgência de parar, de silenciar o barulho externo para ouvir o que a alma tem tentado dizer há tanto tempo, de olhar para dentro com gentileza e coragem. A necessidade de reconexão e autocuidado se impõe como um chamado profundo. Cuidar de si não é luxo, é sobrevivência.
É resgate, é retorno, retorno ao corpo, à intuição, ao prazer, à sabedoria dos ciclos. É permitir-se descansar sem culpa, sentir sem se justificar, dizer não sem medo de desagradar. É cultivar práticas que alimentam a alma, caminhar na natureza, meditar, escrever, dançar, respirar com presença. É lembrar-se de que o sagrado feminino mora nos pequenos gestos, na escuta silenciosa, na ternura com que se acolhe a própria dor. E então, algo começa a mudar. Lentamente, o feminino se ergue. E quando ele desperta de seu cansaço, ele não volta a ser o que era. Ele se transforma, se fortalece. Ele renasce com novos olhos, mais lúcidos, mais seletivos, mais inteiros. A mulher que se escolhe volta com uma força suave, mas inabalável. Ela sabe o que merece, sabe o que não aceita mais. Sua intuição volta a ser bússola, sua criatividade floresce, sua espiritualidade se torna viva e encarnada, presente no cotidiano. As relações se tornam mais verdadeiras, porque ela já não tem medo de ser quem é, e isso inspira os outros a também serem mais autênticos. Essa transformação é silenciosa e, ao mesmo tempo, revolucionária, porque quando uma mulher volta para si, ela não cura apenas a si mesma, ela cura gerações. Ela rompe ciclos de abandono, de silêncio, de invisibilidade. Ela se torna fonte viva de uma nova maneira de estar no mundo, com presença, com limites, com amor que não se anula. O feminino curado transforma lares, comunidades, gerações futuras. Ele ensina que é possível cuidar e ser cuidada, doar e também receber, amar sem se esquecer. Quando o feminino se reergue, tudo muda, porque ele lembra ao mundo que há outro caminho, um caminho onde o sentir é força, onde o cuidado é sagrado, onde a vida pulsa com verdade. E nesse caminho, ninguém mais precisa se apagar para manter a luz dos outros acesa.